E chegamos finalmente ao vídeo da conclusão. A conclusão da nossa dissertação argumentativa. Para você que chegou até aqui, parabéns. Gente, essa é a parte mais fácil, eu prometo, ok? Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que também quer tirar uma nota 1000 na redação do Enem. E vamos para o texto. Então vejamos agora como é que está estruturado este parágrafo de conclusão. É muito interessante perceber que a autora dessa redação, ela estruturou o texto em 3 períodos, desde o início. A introdução tem 3 períodos, cada parágrafo do desenvolvimento tem 3 períodos. Agora aqui na conclusão ela faz a mesma coisa. São 3 frases, 3 períodos, certo? Lembrando que a conclusão é uma proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção? Foi apresentado um problema lá na introdução, lá na tese, né? Criou-se uma problemática a respeito do tema e agora tem que se apresentar uma proposta que possa solucionar ou tentar amenizar esse problema. Essa é a proposta de intervenção. Isso é uma exigência na redação do Enem. Nem toda dissertação argumentativa precisa trazer uma proposta de intervenção, mas não é errado. Se você fizer um outro concurso e concluir com uma proposta de intervenção, não é um erro. Mas para a redação do Enem é uma exigência. E olha só que interessante, só nesse parágrafo, só com a proposta de intervenção, o candidato ele conquista 200 pontos. Então, dos 1000 pontos que vale a redação do Enem, 200 são somente para a proposta de intervenção. E como eu disse no início, esse parágrafo, gente, é de verdade o mais fácil de se fazer. Vamos ver então como ela estruturou esse parágrafo. 3 períodos. No primeiro período, ela traz o quê? Ela traz o primeiro agente. O que é o agente? Quem vai atuar para solucionar o problema. O primeiro agente que ela apresenta aqui na proposta dela é o Ministério da Cidadania. E aí ela justifica porque o Ministério da Cidadania é uma importante autoridade na garantia dos direitos dos cidadãos. Uma coisa importante para você que vai fazer o Enem é se atualizar em relação aos ministérios, se você pretende citar mesmo, assim com detalhes, especificar o ministério. É bom que você se atualize, inclusive, no dia, né, da prova. Então, ela aponta o primeiro agente como o Ministério da Cidadania. Depois, o que ela faz? Ela diz qual será a ação que esse agente deve realizar. Então, é uma ordem. No seu parágrafo de intervenção, no seu parágrafo de conclusão, você vai apresentar um agente e vai mostrar, vai descrever a ação que esse agente irá realizar, certo? Então, nessa frase, ela faz somente isso. Qual é a ação? Facilitar o processo de retirada de documentos pessoais no Brasil. Aqui no segundo período do parágrafo de conclusão, ela faz o detalhamento da ação que ela sugeriu no primeiro período. A ação é facilitar a retirada de documentos. E aí ela sugere aqui como vai se dar esse processo. Aumentando o número de vagas, aumentando o número de funcionários. No detalhamento ela também diz qual é a finalidade disso, que é proporcionar mais acessibilidade aos cidadãos e cidadania. Com isso, vem a cidadania. Uma coisa muito interessante é que, nesse parágrafo de conclusão, ela está apresentando solução para os problemas que ela levantou. Então, ela disse lá no início da redação dela que a burocracia era um problema, que mesmo com a gratuidade da retirada de documentos, existia uma demanda muito grande
e vagas em número menor. Agora, na proposta, ela está apresentando solução para o que ela levantou. E por isso ela tirou essa nota máxima na redação, porque está muito redondinha a redação dela. Neste último período do parágrafo de conclusão, ela traz um outro agente realizando uma outra ação. E é bem interessante porque ela tem dois argumentos que são os geradores do problema. Um argumento é a burocracia, e aí ela resolve esse problema com o primeiro agente, aumentando a oferta de vagas para retirada de documentos, e agora ela vai resolver o segundo problema, que é a indiferença da sociedade. E aí ela diz que o Ministério das Comunicações é o agente que ela elencou para resolver essa questão, deve estimular o engajamento social, certo? Então aí ela tem mais um agente, mais uma ação e o detalhamento. Como vai ser isso? Por meio de propagandas televisivas e nas redes sociais, com o fito de dar visibilidade à temática e, assim, assegurar os direitos cidadãos. Então ela detalha dizendo como vai ser, que meios vão ser utilizados e a finalidade, fechando aí. Direitos cidadãos, gente, está correto, tá ok? Ela usou aí a palavra cidadãos como adjetivo, como uma qualificação dos direitos. Ela poderia também ter dito assegurar os direitos dos cidadãos, também estaria certo. Mas dessa forma ela tornou a palavra cidadãos um adjetivo, ok? Eu espero de coração que você tenha aproveitado, que tenha sido muito útil para você essa aula, essas 3 aulas. É muito importante que você veja os outros 2 vídeos, porque é uma redação só, é o mesmo texto, tem uma continuidade, não faz sentido se você não começar a ver lá da introdução. Deixe seu comentário, se ficou alguma dúvida, se você gostaria de mais algum esclarecimento, e aguarde os próximos vídeos falando mais sobre dissertação com foco no Enem, ok? Inscreva-se, deixe seu like e até a próxima aula de português.